1 Crônicas, capítulo 7, verso 20. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim o texto. Irmãos, o som tá bom aqui, viu? Tá bom demais. Não precisa nem mexer nada. Cadê o boy? Tá bom demais, estou gostando. Olha, aleluia. Eu gosto quando fica assim, bom demais. 1 Crônicas, capítulo 7, verso 20, diz assim: estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai também de Zabade, pai de Sutela, Ezer e Eliade. Anota esses dois nomes: filhos de Efraim. Foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois ele se deitou de novo com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E ele o chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Sua filha se chamava Sera. Foi ela que fundou Bet-Heron e Alta Bet-Heron Baixa, e também a Uzen e Seera. Versículo 25. O filho de Berias foi Refa, pai de Recef, que foi pai de Tela e pai de Taã, pai de Ladaã e também pai de Amiúde, que foi pai de Elisama, pai de Num, que foi o pai de Josué. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra que está aberta diante de nós. Nós te pedimos para que o Senhor nos guarde aqui essa manhã de toda luta, de todo ataque maligno. Vai guardando as mentes de cada família. Eu declaro uma porção nova, Pai amado, um tempo profético sobre cada família aqui representado. Senhor, eu profetizo e eu libero uma palavra de proteção sobre cada família e cada lar. Que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sabe, existe uma frase que ecoa no meu coração desde quando eu me converti. Desde quando eu me converti, eu escuto essa frase, e essa frase ela tem um impacto muito grande na minha alma. Essa frase ela diz assim: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso familiar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso familiar. Desde quando eu me converti, essa frase ela ecoa no meu coração, e a ideia dessa frase é nos ensinar que eu não posso ganhar o mundo inteiro e perder o meu bem mais valioso, que é a minha família. Sabe, irmão, se você perde dinheiro, você perde pouco. Se você perde amigos, você perde muito. Mas se você perde a sua família, você perdeu tudo. Se você perde dinheiro, você perdeu pouco. Se perde amigos, perde muito. Mas se perde a família, você perdeu tudo. O primeiro ministério do homem é a sua família. O primeiro ministério de um homem, de um sacerdote, não é o altar, não é o canto, não é os instrumentos, não é o seu trabalho. O primeiro ministério no qual Deus vai cobrar de você, homem, é a sua família. Então lá no Éden, Deus não deu um púlpito para Adão. No Éden, Deus inicia o mundo dando para Adão uma esposa. Então o teu primeiro ministério é a sua família. E às vezes essa ambição que o povo tem de cantar, servir, pregar, trabalhar muito, e coloca no Instagram agenda aberta, quero cantar, quero pregar. Às vezes toda essa fome, essa ambição é só uma forma de esconder o fracasso familiar. É só uma forma de esconder aquilo que você não consegue ser dentro de casa. Você busca ser dentro da igreja ou no trabalho, porque tem uma frase que é muito poderosa: todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Quando você não alcança o sucesso familiar, você vai buscar sucesso em qualquer outro ambiente para satisfazer a sua alma. Mas aqui na igreja você não busca sucesso. Igreja é lugar de transformação de caráter, transformação de família, transformação de lares. Igreja, você não busca sucesso. Aqui é o ambiente no qual a sua família entra e ela é transformada. Aleluia. Aqui é o ambiente no qual a sua família entra e ela é transformada. Aprenda algo: o culto não começa aqui. Dois pegou, vou de novo, aleluia. O culto não começa aqui. O culto começa e termina lá na sua casa. E eu vou dizer, irmãos, essa manhã já foi uma manhã muito diferente. Quem sentiu um ambiente já diferente? De verdade mesmo, sem brincadeira. Quem já sentiu um ambiente diferente, levanta a mão hoje. Porque o nosso culto já está na segunda, na terça, já estamos orando, já estamos queimando, já estamos dando glória em casa, já reunimos a família em volta da presença, já começamos a dar glória. E quando eu reúno a família em volta da presença, eu não venho buscar a presença no culto, eu trago a presença do meu. O fogo não acende aqui, o fogo acende na sua casa. O que sustenta o púlpito é o altar que você levanta na sua casa.
Eu vou repetir: o que sustenta o púlpito é o altar que você levanta na sua casa. Irmãos, não adianta eu ter uma boa oratória, uma boa palavra, uma boa teologia, se aquilo que eu falo aqui não flui diretamente para minha casa. Não adianta eu pregar aqui, você ser impactado e a minha esposa não fluir daquilo que eu estou vivendo. Por isso, irmãos, o Senhor está nos ensinando hoje e fazendo uma pergunta para nós: quem é você longe dos olhos da sua esposa? Quem é você longe dos olhos da sua família? E quem é você longe dos olhos do seu pastor? Quem é você? Porque quando você está dentro da sua casa, você é obrigado a se relacionar com as suas mazelas e com as suas impossibilidades. Na sua casa, você não tem maquiagem. Eita glória, aleluia. E em casa minha esposa não acorda de manhã, não passa uma Mary Kay para acordar. Apesar que ela colocou uns cílios e uma sobrancelha e tá uma gata. Aleluia. Irmão, quando ela coloca esses cílios na sobrancelha aí, irmão, a tenda treme, velho. Aí, Emily, aí, Emily. A mulher fica, olha lá, Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te deu muitos anos de vida. A mulher colocou uns cílios, uma sobrancelha, já era, tá nova, tá zero. Eu falei: meu Deus, irmão, tá renovado, tá uma linda. A gente é só o cabelo, por isso que eu corto 2 vezes o cabelo na semana, né, irmão? Porque a única coisa que sobrou para os homens foi a régua. Se não tiver régua, tá ruim. Mas eu entendo, irmãos, que dentro da nossa casa a gente não tem maquiagem, a gente tem que ser de verdade. Dentro da casa você se encontra com as suas impossibilidades. E talvez a maior dificuldade que eu tenho hoje não é ser pastor dessa casa. A maior dificuldade que eu tenho hoje é ser esposo de uma esposa que tem um propósito tão sobrenatural. E isso é a minha dificuldade. A minha dificuldade é ser filho. A minha dificuldade é viver o evangelho de verdade dentro da minha casa. Jesus está ensinando uma palavra para os seus discípulos. Ele está dizendo: o sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. A chuva vem, a tempestade assola, mas a casa permanece de pé. Mas o insensato, ele constrói a sua casa sobre fundamento de areia. Na primeira chuva, primeira tempestade, essa casa ela é demolida. Deus está dizendo para nós essa manhã: seja de verdade, porque quando você é de verdade, a rocha inabalável permanece no seu lar. Ei, eu quero ser o centro, aleluia, eu quero ser o centro da sua família. E a minha pergunta é: como está a sua casa? Como anda o seu casamento? E como anda a saúde emocional dos teus filhos? Não adianta a gente vir aqui adorar a Deus, irmãos, enquanto os filhos estão sangrando em casa. Não adianta a gente vir aqui adorar a Deus e fingir que nada está acontecendo. Será que existe algo que você precisa parar hoje e organizar o seu lar? Será que existe algo hoje que você precisa falar: pastor, eu tenho que parar um pouco e organizar algumas coisas na minha vida? A salvação é individual, eu sei disso, mas o chamado é coletivo. Você vai para o céu só, mas se levar a sua família, melhor é, irmãos. Aleluia. Ei, você não pode se conformar de entrar por essas portas sem o seu filho do lado. Você não pode se conformar em entrar por essas portas sem a sua família do lado. Irmãos, quando isso me incomodou, que eu ia para a igreja e não via meus pais do meu lado, eu comecei a orar. E 1 ano, 2 anos, jejum, monte, clamor, repreendendo o espírito da bebida, porque eu não aceitava eu viver o evangelho e a minha família não viver isso. Mas essa indignação aponta para chamado, transformação. E aquilo que era indignação, hoje é testemunho para a glória de Deus. Aleluia. Levanta a sua mão mais alto que você pode, porque quando você está com as mãos levantadas, a sua família está de pé. Quando você ora, o seu lar permanece de pé. Quando você clama, a sua família é salva. Você vive correndo atrás de tanta coisa, de dinheiro, de bens materiais, mas busca hoje a salvação da tua família. Levanta a sua mão para o alto agora e começa a orar agora dizendo: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode repetir comigo: eu e a minha casa? Diga mais forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus, o tamanho da sua fé aí. Sim, esse texto que nós lemos fala agora de uma tragédia que aconteceu na família de um homem chamado Efraim. Como é o nome deste homem? Presta atenção nesse nome. O segundo filho de José, o governador do Egito, foi esse homem chamado Efraim. E isso é muito poderoso, porque a Bíblia diz que quando José se casa com uma egípcia, ele tem 2 filhos, e o primeiro filho é Manassés, e o segundo filho é Efraim. E agora, a palavra Manassés, ela significa: Deus me fez esquecer todo o meu passado de sofrimento.
Qual o passado de José? Ele foi jogado em uma cisterna, foi traído pelos irmãos, foi preso de uma forma que ele não tinha culpa nenhuma do crime que estavam cometendo sobre ele. Ele passou uma luta, um processo muito grande, mas quando o filho nasce, ele coloca o nome de Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu passado de sofrimento. Eu quero declarar que o teu passado não terá peso no futuro que Deus liberou sobre a sua vida. E a Bíblia diz que nasceu agora o segundo filho, e o nome dele é Efraim, que significa Deus me fez prosperar na minha terra de aflição. Aleluia. Ele está dizendo, eu cheguei como escravo, mas agora eu sou governador do Egito. Eu cheguei sem ter o que comer, mas agora todos os pães do Egito estão nas minhas mãos. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E eu quero declarar, irmãos, que talvez lá na sua família foi luta, foi aflição, foi perda, foi luto, mas Deus vai te fazer prosperar no meio do seu lar. Não abandona seu casamento agora, não abandona sua família agora. Assim diz o Senhor, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem desceu ao seu coração, são as coisas que Deus já preparou para aqueles que o amam e caminham segundo o teu propósito. Quem está aqui comigo hoje? Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis 48 que antes de Jacó morrer, José trouxe os 2 filhos para o avô abençoar. E essa história é muito interessante, porque agora era uma prática comum. Os patriarcas daquela época liberaram uma bênção sobre os netos, sobre os filhos. E agora José, ele leva para o seu pai Jacó, porque ele queria que Jacó abençoasse os seus filhos. E quando agora José leva os seus filhos, Efraim e Manassés, diante de Jacó, que já era velho, a Bíblia diz que Manassés nasceu primeiro, então era normal a mão direita de Jacó estender sobre a cabeça do primogênito para dar uma bênção dupla, uma porção dobrada sobre a vida dele. Só que a Bíblia diz que quando agora Jacó vai orar por Manassés, os braços deles foram cruzados. E o texto, quando eu olho para esse texto, é impressionante, porque José automaticamente gritou para o pai, dizendo, pai, o senhor está abençoando o filho errado. Manassés é o primeiro, ele é o primogênito, a bênção precisa estar sobre ele. Mas Jacó levanta uma palavra dizendo, mas hoje o menor vai servir o maior. A mão foi cruzada e a bênção foi dobrada. E quando eu estava vindo para cá essa manhã, Deus falou, eu cruzei a mão e eu abençoei algumas cabeças aqui nesse lugar. Ei, quem te abençoou? Levanta a sua mão para receber. Quem abençoou a sua família foi o Pai Celestial. Quem te abençoou foi a presença do meu Pai Abba, o Criador de todas as coisas. Você é abençoado, levanta a sua mão para o alto. Ei, você é improvável, mas Deus te escolheu para mudar a história da sua família. Você é improvável, mas Deus escolheu Efraim para mudar a história da sua família. Efraim foi duplamente abençoado. E eu quero liberar uma palavra profética. A sua casa será duplamente abençoada. Ah, quem tem glória para receber essa palavra? Quem tem aleluia para receber essa manhã? Oh, sim, Deus. Oh, Neremasui. As mãos foram cruzadas, porque tem hora que aquilo que é seu vai chegar para você. Deus vai confundir a medicina, Deus vai confundir os empresários, Deus vai confundir a nação. Você, oh meu Deus, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega as coisas desprezadas que não tem valor algum para mostrar que o poder é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Sim. Oh, levanta a sua mão. A sua casa será duplamente abençoada. Eu vou repetir até você acreditar nisso. A sua casa será duplamente abençoada. No lugar da vergonha, Deus dará dupla honra, diz o Senhor. Efraim foi duplamente abençoado. Mas a ideia que temos, vem comigo nesse pensamento. A ideia que nós temos é que alguém que é duplamente abençoado não tem problema em casa. Talvez você olha para nós, os pastores, os levitas, você fala assim, esses meninos não tem problema, olha o jeito deles.
eles louvam, estão tudo bonitinho aí. Ninguém tem problema. Você pensa que quem é duplamente abençoado não tem luta, não tem problema nenhum. Mas a grande verdade é que servir ao Senhor não nos imuniza de lutas. A grande verdade é que servir ao Senhor não nos imuniza de tragédias. Efraim teve 2 filhos, Ezer e Eleade. Mas houve um dia que os 2 filhos de Efraim foram mortos, assassinados. A Bíblia diz que Ezer e Eleade invadiram os campos dos filisteus a fim de roubar gado. Efraim, aquele que foi duplamente abençoado, agora tem uma tragédia dupla. Os seus 2 filhos foram assassinados. O texto diz que eles entraram em território de Gate, terra dos gigantes, a fim de roubar o rebanho daquele povo. Irmãos, eu estou falando de filhos de um homem duplamente abençoado. Imagina a cena, 2 homens que eram filhos de um homem muito rico. Ezer e Eleade eram netos de José. Presta atenção nisso, irmãos. O mais rico do Egito, e mesmo assim, eles foram roubar bois. Na família de homens e mulheres, irmãos, também pode acontecer essas tragédias. A tragédia virou a família de Efraim de cabeça para baixo. Perderam 2 filhos e por coisas que eles já tinham dentro de casa. Isso que me mexeu com o meu coração hoje. Eles foram assassinados por coisas que eles já tinham dentro de casa. A família era rica, mas a alma desses 2 era pobre. Por isso que dinheiro não resolve a salvação da sua casa. Eu vou de novo, dinheiro não resolve a salvação da tua família. O dinheiro mostrou para nós que não é nada. Quando a Covid veio, tinha bilionário, milionário e pobre deitado no mesmo leito. Porque tem hora que o Jeová Jireh precisa entrar no meio. É só Ele que é a salvação. Eles não conseguiam dar valor àquilo que os pais construíram. Irmãos, eu quero te dar uma palavra. Você precisa ensinar a sua vida, a sua família, que a vida não amolece, a vida não tem dó, a vida vai bater em você, e não é o quanto que você apanha, é o quanto que você resiste e continua de pé, dizendo, o Senhor me faz de pé. Ei, você precisa mostrar para a sua família que Deus não nos livra de lutas, mas no meio das lutas, é no meio da fornalha, é no meio das covas, é no meio das cisternas, é no meio das crises, que Deus dará o livramento. Se Ele me joga na fornalha e não me livra, eu serei queimado, porque eu sou fiel ao Rei dos Reis. Sim. Arabas. Você precisa ensinar a sua família aquilo que o dinheiro não compra: o valor da vida. Você precisa ensinar para a sua casa, irmãos. Ezer e Eleade eram ricos, sua família era próspera, mas mesmo assim está roubando bois. Eu estou pregando para gente que já fez tudo certo pela sua família e de repente virou tudo de ponta cabeça. Estou pregando para gente que já está fazendo tudo certo, mas a vida virou de ponta cabeça. Eu vim liberar uma palavra para alguém que por muitas vezes viu a sua casa despedaçada. A família saiu do eixo, você perdeu a mão das coisas e tem promessas que Deus abençoaria a sua casa. A gente está falando que você e a sua casa vai servir ao Senhor e você não está mais acreditando. Mas eu quero te dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, vai acontecer. Oh não, você 2 pegou. Se Ele disse, vai acontecer, diz o Senhor dos exércitos, aleluia. Pessoas podem morrer, mas a promessa não morre. As pessoas podem parar, mas a sua casa vai continuar de pé. Você e a sua casa, irmãos, isso é palavra profética. Você e a sua casa estarão no altar do Senhor. Eu já estou vendo, irmãos, eu já estou vendo você trazendo a sua família para cá, adorando a Deus com a sua família, vendo a sua casa sendo cheia da presença. Oh, como eu amo isso! Eu já estou vendo famílias avivadas, casamentos cheios da presença, casamentos que não vão resolver brigas brigando, mas vão resolver brigas orando, clamando, levantando um altar de adoração. Quem recebe essa palavra? Quando Efraim recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele chora por muitos dias. Ele chora por muitos dias. E eu quero te dizer algumas coisas, irmãos. Para de querer bancar o durão. Quando a luta está grande, chora.
Às vezes a luta está assolando a sua casa e você está no Instagram fingindo que está tudo bem. Mas quando a luta, a tragédia vem, chora. Chorar não te faz fraco, chorar na presença de Deus te faz você aprender que você depende totalmente dEle. Aleluia. Mas o verso 22 diz que agora, quando a notícia chega para Efraim, os parentes saíram de longe e vieram consolá-lo. Os parentes vieram, isso quer dizer que... Posso falar isso? Eu não sei se eu falo, irmão. Tá um culto bom aqui, tranquilo, né? Já vai... Aquelas coisas. A Bíblia diz que os parentes vieram quando houve morte. E Deus falou comigo algo muito forte essa manhã. Isso quer dizer, irmãos, que se você não for capaz de reunir a sua família em volta da mesa para celebrar a vida, você vai ter que aprender a reunir a sua família diante de um caixão para lidar com a morte. O Senhor disse, Kaique, se você não valorizar a sua família, não se reunir em volta da sua mesa hoje, em breve você vai ter que reunir a sua família para lidar com a morte. Mas quem se antecipa governa. Você vai sair daqui, vai preparar uma mesa, vai chamar a sua família para perto, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Traga para a mesa, não deixa a morte. Não deixa a morte unir a sua casa. Não deixa a morte unir a sua família. Não deixa a morte restaurar o altar. Não, irmão, se posiciona hoje. Restaura o altar. Você e a sua família servirão ao Senhor. Valorize a sua casa. Honra seu pai e a sua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Você vai viver muito, diz o Senhor. Quanto mais honra pai e mãe, mais prospera os seus dias na terra. Era para viver 40, mas está honrando o pai e mãe, vai para 80. Era para viver 70, mas está honrando o pai e mãe, vai viver 100 anos na terra. Honra seu pai. Oh, aleluia. Haverá uma cultura de honra de novo nos lares. Irmãos, nós não aceitamos ninguém se levantar contra nenhum pai aqui dentro dessa igreja. E os pais precisam impor a sua autoridade dentro de casa. Não existe isso de filho gritando com o pai, determinando o que vai fazer. Irmãos, enquanto tiver da tutela, responsabilidade dos pais, quem manda ainda é pai e mãe. Quem manda ainda é pai e mãe. Oh, aleluia. Aonde tem pastor, ninguém se rebela contra pastor, porque aonde tem autoridade, você precisa respeitar a autoridade. Respeite e honra as autoridades. Oh, aleluia. Aleluia. Chegou um tempo de honra sobre as famílias. 12 anos emburrado que não quer vir para a igreja. Rapaz, eu fico vendo algumas coisas. Eu falo para minha esposa: nós vamos ter filho, nós vamos passar essa prova aí também. Falei, mas até 18 anos, se não vir para o culto, vai. Mas eu não estou com vontade. Eu não tinha nem vontade de fazer muita coisa. Eu vai para a igreja. Porque é melhor ele do seu lado, obrigado, do que você buscar ele sem a sua vontade lá no prisão. É melhor ele do seu lado na igreja, no ambiente saudável, sem a vontade dele, do que você ir contra a sua vontade no hospital. Deus está falando. Deus está falando. Posso te falar algo que dói, mas trata? Se você não reunir sua família para fazer um churrasco, você vai ter que reuni-la para fazer uma cremação. Eu já participei de alguns velórios que tem cremação. A coisa mais dolorida da minha vida é isso. Já falei para minha esposa, na verdade eu vou ser arrebatado, você não vai ver acontecer isso, né? Mas se Jesus não voltar antes, eu partir primeiro, não tem a cremação. Irmão, cremação é duro, irmão. Você passa pelo velório e depois volta na cremação, mais 3 músicas lá. Falei, meu Deus, é muito sofrimento. Mas naquela hora a gente vê todas as famílias unidas em volta da morte. Por muitas vezes não tiveram coragem de se reunir em volta da vida. Por muitas vezes a falta de perdão falou mais alto. Aí na morte tem remorso, na morte quer pedir perdão. Mas Deus está falando hoje, reúna a tua família em vida. Reúna a tua casa em vida. Não espere a morte chegar para você unir. Efraim recebeu visita dos seus parentes depois que os seus filhos morreram. Mas agora o texto é muito poderoso, porque no verso 23 diz que
Efraim, depois de todo esse processo, se deita com a sua esposa e gera um filho. E a palavra que eu tenho para você essa manhã é: eu não sei o que você perdeu na sua casa, mas você vai gerar de novo. Minha esposa liberou uma palavra essa semana na live dizendo: não importa o que você perdeu, eu sei que tem dor da perda, mas você vai gerar de novo. Você vai gerar de novo. Você não pode impedir de continuar sonhando. Você vai, levanta a sua mão, você vai gerar mais uma vez. Efraim teve outro filho. Deus está gerando algo novo na sua casa. Ei, tem alguém comigo aqui? O diabo está dizendo: eu acabei com a sua família, eu abortei os seus sonhos, eu abortei o seu ministério. Mas eu quero liberar uma palavra: existe um novo tempo sobre as famílias. Vai gerar de novo, vai sonhar de novo. Ei, já passou por luto, decepção, traição, e a dor não quer fazer você sonhar mais, mas Deus está dizendo: você vai sonhar de novo. Assim diz o Senhor. Tem algo novo chegando sobre a sua família. Quem crê nessa palavra essa manhã? Aleluia, aleluia. A Bíblia diz agora que Efraim gera um homem chamado Berias, e o significado é lembrar da sua dor. Agora, esse filho que chama Berias, eu fico imaginando quando ele aprende o significado do seu nome. O significado é aquele que lembra da dor. Berias não merecia receber esse nome, nem essa identidade. Mas Efraim está mal, e por estar mal, ele dá um nome para o seu filho que não condiz com aquilo que talvez ele viveria. Porque muitas vezes que nós estamos maus, angustiados, nós damos para algumas pessoas nomes que elas não merecem. Muitas vezes que você está mal, você trata alguém mal, que essa pessoa também não merece, mas é a sua luta, é a sua crise. E agora Berias, aquele que lembra da sua dor. Mas agora Berias também ele gera um filho chamado Ladã. E esse nome, eu fui buscar o significado de Ladã, que significa aquele que coloca as coisas em ordem. Deus pegou. É aquele que coloca as coisas em ordem. Talvez começou com dor, mas no próximo passo é colocar as coisas em ordem. Esse é o processo. Deus vai te dar tanta sabedoria para você colocar as coisas em ordem. Você vai colocar ordem na sua... Levanta a mão. Você vai colocar ordem na sua casa, ordem na visão que Deus te deu na sua empresa, ordem no altar que está destruído. Você precisa colocar ordem nas coisas. Ei, tem um texto em Isaías que diz que o profeta Isaías se levanta para o rei Ezequias e diz: rei Ezequias, você está doente e você morrerás. Põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que agora Ezequias chora, ele clama, ele começa a dizer: pai, lembra daquilo que eu fiz por o Senhor. E o Deus poderoso fala para Isaías: volta lá e fala para ele que ele não vai morrer mais, porque eu ouvi a oração do teu... Oh, aleluia. Ei, coloca a casa em ordem e ora, porque quando você ora, Deus vai transformar o que era maldição, decreto de morte, em decreto de vida. Deus está transformando o luto em alegria. Levanta a sua mão mais alto que você pode. Eu profetizo um novo tempo sobre a sua... Levanta a sua mão e receba essa palavra. Deus está liberando, transformando o decreto de luto em vida do Senhor. Aleluia. Põe a sua casa em ordem. Não é sobre morte, é sobre ajuste. É sobre alinhar as prioridades, restaurar o que está torto e organizar espiritualmente aquilo que foi negligenciado durante anos. Quando a Bíblia diz: põe a tua casa em ordem, não está falando de pintura, piso, sofá. Quando a Bíblia fala põe a casa em ordem, não está falando de colocar um copo novo. Não está falando de colocar agora uma mesa nova. Quando a Bíblia diz põe a sua casa em ordem, a palavra no hebraico é bait. E essa palavra, irmão, o significado dessa palavra é muito poderoso. Porque o significado dessa palavra bait é legado, dinastia, assuntos internos. Ele está dizendo: põe a sua casa em ordem, o seu legado em ordem. Coloca a sua casa, o seu destino, o seu ministério em ordem, porque morrerás e não viverás. O rei Ezequias coloca o rosto na parede, começa a chorar, começa a clamar dizendo: lembra que eu fiz pelo Senhor. E agora no mesmo instante Deus vai para o profeta Isaías e fala: volta lá.
Volta lá porque não vai morrer mais. Mas Deus muda de ideia rápido. É porque tem hora que a oração muda o decreto de morte para vida. Se não orasse, morria. Essa é a verdade. 2 pegou, mas eu vou falar a verdade. Se não orar, morre espiritualmente mesmo. Se não orar na sua casa, vai ver os teus filhos sendo levados por uma cultura marxista, ideologia de gênero. Se não orar, vai ver a identidade do seu filho ser mudada. Se não orar, vai ver o seu casamento chegar com boletos de divórcio. Se não orar, vai esfriar. Mas quando você aumenta a oração, quando você aumenta o aleluia, quando você levanta o altar de adoração, o que era morte se torna vida. O que era morte, levanta sua mão e ore nessa manhã ao Deus de toda a glória. O que era luto vai ser alegria. O terror, libera essa oração nessa manhã. Eu quero ouvir a sua voz aqui. Levanta a sua mão para o alto. Senhor, muda o destino, muda o legado. Ei, Deus, reorganiza tudo aquilo que está bagunçado. Eu não sei o que precisa ser mudado, mas levante uma oração comigo nessa manhã. Sim. 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 Ajuste o altar. A organização antecede o que está vindo. Quando você organiza, você está antecedendo o mover de Deus para a sua casa. Coloca a sua casa em ordem, porque o milagre está vindo, está chegando. Ei, vai ter milagre. Vai ter renovação, diz o Senhor. Se eu fosse você, eu já estaria recebendo. Eu vou de novo, vai ter milagre. Vai ter renovação, extensão de vida. Vai ter vitória contra todos os inimigos que tentam triunfar sobre a sua casa. E o mais poderoso, vai ter restauração de paz. Ezequias está doente, sem paz, com decreto de morte. Mas quando ele ora e chora, Deus transforma o que era luto, aleluia, em vida, o que era enfermidade em testemunho. A ordem estabelece um novo tempo sobre a sua casa. Quando a casa se ajusta, o milagre ele é liberado. E hoje eu quero liberar essa palavra. Milagres sendo liberados da parte do Senhor. Milagres sendo liberados da parte do Senhor. Eu vou viver milagres da parte do Senhor. A minha família vai viver milagre. Vamos ver salvação. Oh, meu Deus. Levanta a sua mão, ore comigo, ore comigo. Ore comigo, vai ter salvação na sua casa. Ei, não apenas uma organização material, não, mas é agora uma ordem sobrenatural. Ei, Baite, organiza o legado, põe sua casa em ordem, porque se você morrer, ei, a sua família continua de pé. A promessa não para em você. Organiza, levanta o altar, levanta o altar, levanta o altar. Oh, ore comigo. Mais. Orebase que terebadarabase. Ladã foi pai de Elisamã, pai de Num, que também foi pai de Josué. Significado do nome de Josué: Yahvé, Deus da salvação. O significado do nome de Josué: o Senhor salva e o Senhor liberta. Perceba que na genealogia de Efraim começou que aquele que lembra da dor, mas acaba com Josué, o Deus da salvação. Começou com dor, mas vai acabar com salvação na sua família.
Ei, levanta a sua mão. Começou com dor, mas vai acabar com salvação na sua família. Ei, eu quero declarar isso. A mão foi estendida sobre a sua cabeça. Organize a casa, organize o altar da família. Ei, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, são as bênçãos que Deus já preparou para aqueles que o amam e caminham segundo o teu propósito. E se você recebe essa palavra, vai ficando de pé, glorificando o nome do Rei dos Reis. Já vai ficando de pé diferente. Já vai ficando de pé exaltando o nome dele. Já vai ficando de pé para viver milagres sobrenaturais. Adora, adora. Levanta suas mãos, feche seus olhos. Mais a sua presença, mais a sua presença. Vida de Deus, vida de Deus, vida, vida, vida de Deus, vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, e volte a respirar. Posso ouvir, posso ouvir o som do avivamento, a morte tomando vida. Ressuscita, ressuscita e ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, e volte a respirar. Eu posso ouvir, eu posso ouvir, eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tomando vida. Ressuscita, ressuscita, vida, vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida, vida de Deus. Será que você pode levantar as suas mãos? Declare isso mais uma vez. Declare vida. Vida. Eu profetizo. Levanta as suas mãos o mais alto que você pode e declare nessa manhã, com toda a sua força, a vida de Deus. Declare vida de Deus. Vida, 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 vida. Eu profetizo vida. Receba sobre ti a vida. Mas Deus, vida de Deus, vida de Deus. Oh, ressuscita e ressuscita. Oh,
Volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tomando vida e vida ressuscitar, ressuscitar. Declare vida, vida, vida. Receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida de Deus, vida, declare vida, vida. A vida, vida de Deus, vida de Deus, ressuscita, declare, e ressuscita. Posso ouvir ressuscita, ressuscita. Existe um convite do Senhor para você que veio aqui essa manhã. Eu quero chamar aqui à frente só você que deseja alinhar a sua casa e a sua família como nunca antes. Você que fala, olha, muitas coisas que eu perdi na minha vida foi na minha família. Mas eu quero trazer de volta o Deus da salvação para o meu coração. Se existe alguém que precisa de algum milagre aqui na sua família, levanta a sua mão direita, eu quero orar por você nessa manhã. Aleluia! Se você tem coragem, sai do seu lugar, vem aqui até o altar, que nós vamos orar por famílias aqui nesse altar hoje. Famílias que precisam de alinhamento, famílias que precisam de uma transformação. Sai do seu lugar e já sai do seu lugar glorificando a Deus, porque aquilo que era dor agora vai ser testemunho, aquilo que era dor agora vai ser transformação, aquilo que era luto agora vai ser alegria. Já vem orando porque o Senhor vai restaurar você e a sua casa. Sim, sim, já tem gente vindo chorando para o altar.